Mais uma vez conosco, o Jornal da Band. Agradecemos a gentileza de estar conosco o vereador Luciano Silva, cidade de Votorantim, vereador do Podemos, que é o presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal em Votorantim, é também pré-candidato à Prefeitura de Votorantim nas eleições de outubro e temos vários assuntos aqui para abordarmos com o Luciano. Primeiro, boa noite, obrigado por estar conosco. Situação da Câmara Municipal neste momento. Tudo caminhando bem ou a Câmara em Votorantim as coisas estão cada dia mais difíceis, ou seja, assuntos polêmicos, afasta presidente da casa, afasta vereador, comissão para cá, comissão para lá, manifestação, votação de aumento de salário, enfim. Câmara de Votorantim desde o ano passado, né, início desse ano, com vários assuntos polêmicos, hein, vereador? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a toda a equipe da Rádio Band e a você que está nos acompanhando, os ouvintes. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo trazer informações, notícias da nossa querida cidade. Realmente, muita polêmica, né, Paulo? Teve muita repercussão essa questão do aumento do subsídio dos agentes políticos, né? Que são os secretários, o chefe do executivo, o vice, também dos vereadores. Tem essa questão agora de investigação, afastamento do presidente da Câmara, áudios vazados, né, que também dizem, fazem parte ali da questão do afastamento do presidente. Então, há uma investigação hoje, no momento, há uma calmaria na Câmara, mas as comissões elas estão se reunindo, estão ouvindo testemunhos, então está tendo oitiva. Hoje mesmo eu participei de uma reunião de comissão, foi eleito novos representantes na Comissão de Finanças e também na de Justiça, porque o presidente hoje, que é o vereador Cirineu, assumiu no lugar do afastamento do presidente, que é o vereador Tiago Schming. Então, teve uma mudança nas comissões para fazer a avaliação dos projetos. Então, há uma grande ainda repercussão, né, desde aquele caso do aumento do salário da prefeita, que foi... acho que a maior polêmica da cidade foi o aumento do salário da prefeita sem lei, que foi provado que houve, sim, a infração, e feriu a Constituição, hoje está no Ministério Público, não houve cassação, não houve nem a sessão de cassação. Né? Nesse caso, enfim, pelo que nós acompanhamos... É que é tudo reflexo. Então, a um determinado momento, daquela polêmica existia a possibilidade de ir a plenário e a prefeita ser cassada, o vice ser cassado, enfim, era uma questão processual. Mas em nenhum momento a prefeita foi afastada do cargo, ela continuou no cargo, não é isso? Sim, continuou no cargo. E no final, pelo que nós recebemos aqui informação, houve uma quebra de prazo, enfim, para votar, e enfim, não foi votado absolutamente nada, a prefeita continuou e continua até hoje. Agora, com relação ao vereador Tiago Schming, ele foi afastado. Ele está sendo investigado, mas foi afastado do cargo, diferentemente do que aconteceu no Executivo com a prefeita. Qual é o prazo para que ele possa voltar ou não? É que são processos diferentes, né, Paulo? O primeiro afastamento da comissão é por quebra de decoro. Então, quem faz todo esse trâmite e esse afastamento é a comissão de ética da Câmara. Então, é diferente de improbidade. Perfeito. Hoje há um outro processo de improbidade que está sendo investigado do presidente. O presidente tem a sua defesa, está fazendo, então tem que as testemunhas, igual da prefeita. A prefeita ela não poderia ser afastada naquele momento. Primeiro que prejudicaria a cidade. Segundo que ela tem que se defender. Você não pode simplesmente chegar lá e afastar a chefe do executivo, como se foi ventilado na época. Existiu, né, essa possibilidade? Não, poderia ter sido feito, sim, se houvesse um perigo para as investigações, mas não era o caso. O caso ali foi investigado o quê? Uma improbidade. Uma infração na Constituição, na aplicação do RGA. A aplicação do RGA tem trâmite, tem regras, não pode ser feito da forma que foi feito. Né? E esse assunto já foi muito debatido, sim, discutido, e foi provado. O prefeito aumentou o próprio salário sem lei. Acabou, foi errado. Mas não foi o plenário da Câmara. Teve que devolver dinheiro. Ela não foi julgada no plenário. Não, porque era um julgamento político, Paulo. Exato. O processo de cassação... Aí se perdeu o prazo. E se perdeu por uma manobra. Então. Né? Porque tem 90 dias para você apresentar o relatório. Foi apresentado antes dos 90 dias. A sessão de julgamento seria na quinta-feira. Na terça foi pedido um adiamento dessa sessão para mais análise da gente aí, que eu na época fui totalmente contra. E como ali o plenário é soberano, os vereadores, a maioria dos vereadores que faziam parte da base da prefeito pediram para retirar para maiores estudos. E daí acabou perdendo prazo. Na própria segunda-feira já
da outra semana já... Assunto encerrado. Assunto encerrado. E aí traz todo o reflexo, né? Traz. Pelo que vem acontecendo teve agora. muita repercussão, né? Exato. E aí apareceu também um caso que gerou uma situação de polícia, né? Está sendo investigado, inclusive, sim, do assédio, pela polícia, isso, do possível, né, assédio sim. do vereador, presidente da Câmara, Tiago Chimim, à prefeita Fabiola Alves. E em virtude desse processo que ainda está sob investigação, a Câmara achou por melhor afastar o Tiago. Isso. Porque daí tem toda a investigação da Comissão de Ética, não saiu nada ainda. Nós não temos hoje um parecer da Justiça que o vereador, presidente, que hoje está afastado, que ele realmente cometeu esse crime. Né? Tanto que nos causou muita surpresa, porque durante todo o processo de cassação, a chefe do executivo já havia dado sinais que isso teria ocorrido. Claro que ela depois justificou, então a gente não tem como julgar também a justificativa da prefeita, mas eu sei que logo depois que isso estourou contra, porque o presidente, então, que era da base da prefeita, ele acatou, né, ele acolheu a denúncia para ser investigado e abrir a comissão processante para verificar o crime da prefeita, o crime administrativo no caso, né? Para julgar o crime administrativo. Ou seja, ela deu uma volta no vereador. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Agora o prazo que ele está se defendendo, está afastado e pode voltar quando? Olha, eu acredito que agora vai se encerrar uma outra comissão, né? Porque o afastamento são 60 dias. Perfeito. Daí entrou o Alfredo Piscinato, que era suplente do PSDB, o primeiro suplente. Entrou ele agora na Câmara Municipal. Ele fica por 40 dias. Eu acredito que é 40 dias, porque daí já vai ter dado os 60 dias de afastamento. O presidente retorna para a Câmara Municipal. Caso haja algum processo de cassação por conta das decisões que venham a aparecer da Justiça, do assédio, por exemplo, se a Justiça determinar que houve sim o abuso, não tem nem o que fazer, Paulo, é cassação, não tem outro argumento. Agora, caso não haja provas, seja inocentado dessa acusação, retorna, acredito que vai presidir novamente a Câmara normalmente. Perfeito. Agora, o grande assunto também, falamos muito aqui no Jornal da Band, cobramos os vereadores, inclusive, em Votorantim, uma transparência maior, a forma como foram feitos os cálculos, né, para o aumento, para o reajuste, chama aí dos subsídios do prefeito, do vereador, do vice-prefeito, de secretários, enfim. E nos cálculos, em 8 anos, porque a partir só da próxima legislatura, chegava a 100% de reajuste. Falamos aqui várias vezes que não somos contra reajuste, nem nenhuma categoria, todo trabalhador merece ser bem pago, mas 100% em 4 anos, a gente observa aqui que praticamente nenhuma categoria tem um aumento como esse. Então, a gente cobrou transparência por parte da Câmara Municipal em Votorantim para que realmente mostre a população, explique a população. Então, o projeto entrou em pauta, saiu. Mais estudos, enfim, mais análises desse projeto. Agora, é algo que vai ser votado, a gente não tem a menor dúvida com relação a isso. Agora, esta transparência para a população é algo que vai acontecer? Paulo, eu fiz a minha parte. Quando eu sou presidente da Comissão de Finanças, chegou para nós que teria uma extraordinária. E eu requisitei que nos reuníssemos para deliberar, né, a respeito das leis, para que fosse para plenário. Quando veio a lei e a gente eu fiquei sabendo na segunda-feira que seria votado numa terça-feira. Na terça-feira, logo após a sessão extraordinária, falei, mas a comissão não se reuniu, não teve discussão de nada. Foi feito na terça-feira à tarde, por isso que foi feito na quinta-feira, a votação. Porque deu tempo da gente tornar público, senão teria passado em extraordinária na terça-feira e ninguém ia ficar... Todo mundo ia ser pego de surpresa ali na sessão, não ia ter mobilização da população, não ia ter mobilização do servidor público. E quando chegou lá para nós, eu até fui questionado se a gente poderia travar a pauta ou não. Por exemplo, não deixar... É difícil você travar uma pauta que está constitucional. Como que você vai simplesmente chegar e falar assim, não, esse projeto não vai para votação? É livre de votação, porque ele é constitucional. A gente trava quando não é constitucional. Então, naquele momento, vai para a extraordinária, a gente divulga, torna transparente, né? Eu divulguei, passei para a mídia, coloquei em redes sociais, e começou a mobilização, né? Porque 99%, até qualquer um de nós ali na hora, a gente se assustou, nós que estávamos fora. Eu não planejei aquela lei.
Aquilo é resolução, da Câmara Municipal é resolução dos vereadores e a da prefeita também. A Câmara Municipal não é um projeto de lei. Tem que ser feito pela mesa diretora. A mesa diretora que faz. Então, eles fizeram lá, não sei como eles chegaram naqueles cálculos. Isso não passa pela Comissão de Finanças? Não, passou pela comissão já para mandar para plenário. Sem nenhum tipo de análise? Não, sem análise. E já estava em extraordinária. E depois de extraordinária, você não pode votar numa sessão mais ordinária. Vai ter que ser extraordinária. E quem que pede a sessão? É o presidente da Câmara. É quem estava em exercício naquele momento. Então, pediu para que fosse, a gente tornou público. Meu voto já era contra, já falei na comissão que seria contra. Então, quando a gente tornou público, a mídia, a imprensa, a população, o servidor público, e um detalhe, não é só os 99% que estava lá no aumento, tem o 13º salário também, Paulo. E assim, nós vimos que outras cidades fizeram esses reajustes de 50%, que a gente já acha que é um absurdo. Na minha opinião, eu acho que é um absurdo. Em 2020, nós votamos. Todo mandato vai ter que votar para outra legislatura. Quem está votando agora, está votando para outra legislatura. Perfeito. Só que o que acontece antes, seguia o RGA, a aplicação do RGA. Então, era 2%, 3%, aplicava já, então o vereador ia tendo. Só que nesses últimos 4 anos, por causa da lei constitucional, ela proibiu fazer isso. Tanto que teve que devolver dinheiro quem fez errado. Então, você não podia fazer. O que aconteceu? Congelou o salário dos agentes políticos. Isso acaba atrapalhando os secretários municipais e a prefeita, que é a chefe do executivo. Por quê? Por conta daí do teto. Aí já é uma outra questão. As duas são leis distintas. Vereador é uma coisa. É o 99% mais o 13º que veio. Para secretários, prefeito e vice-prefeito, veio uma outra, que é aproximadamente 25 mil, aumentava 86% de vice, que daí também foi algo que eu questionei. O vice é um cargo de expectativa, é um cargo que não trabalha diretamente na administração. Se o vice quiser compor, ele tem que ser um secretário. Mas caso não, ele ganharia como secretário sem exercer função de responsabilidade. Então foi algo que eu apontei. E eu tive críticas de parte dos servidores que são do TEP, porque eu sou servidor público no município. Sou professor. Então, faz 10 anos já que eu trabalho na administração como servidor concursado. Então, eu fui cobrado e eu falei assim, mas, viu, a gente tem que pensar no coletivo. Nós não estamos pensando só em quem ganhou o teto. Eu entendo que tem essa questão dos médicos, eu entendo que tem dos diretores, supervisores, pessoas que estão no teto, que estão há muito tempo já se capacitando, se formando, plano de carreira, para ganhar mais. E não ganha porque a prefeita não está ganhando mais. Então tem essa questão. Fica amarrado, né? Porém, a lei ela tem que ser debatida. Como que você vai aumentar o teto para um X de segmentos de servidores e não manda nem o dissídio para a Câmara? Porque hoje o reajuste do servidor público não foi para a Câmara até agora. Então nós não votamos nem a inflação. Nem debatido, nem transparência não foi dado. E veio esses projetos antes do servidor. Isso já causou um grande transtorno, porque não teve audiência, não teve transparência. Não teve debate. Foi feito. Então, como não teve debate, é isso que aconteceu. Mas o trâmite é esse. A lei ela é legal. Ela é imoral, mas ela é legal. A legalidade dela para ir para a Câmara respeita os trâmites normais e vai. Aí a questão do voto do vereador e da população acompanhar. Tanto que a população fez uma mobilização tão grande, Paulo, que não haveria situação do vereador votar contra. O vereador está votando contra o seu eleitor. E ele está ali para representar. Então essa mobilização tudo fez com que houvesse essa retirada de pauta. Vai ter que vir uma outra extraordinária. Não tem projeto hoje não tem. Não passou nada em comissões, estão debatendo porque hoje o Observatório, o Ação Cidadã, tem várias pessoas agora participando na implementação desse reajuste. Essa é uma pauta, esse é um projeto que precisa ser votado esse ano. Não, vai ter que ser votado. Tem 180, o projeto de reajuste do agente político, ele é 180 dias antes de acabar o mandato. Então, até junho tem que ser votado. Tem que ser votado, vai ter que ser votado. Da outra vez, Paulo, foi votado o congelamento dos reajustes. Não poderia reajustar, por quê? Nós estávamos na pandemia. Então, se foi feito, daria para fazer novamente. O salário de vereador hoje é R$ 7.191. Não tem o 13º, mas é um salário alto.
é um subsídio alto. Não, do jeito que está o projeto, ele vai chegar a quase R$15 mil no final de 2028. Olha, pelo levantamento que eu fiz... Fora o 13º. Eu fiz um levantamento. Dá mais ou menos de 3,5 milhões por gestão, a cada 11 vereadores. Sem contar o do presidente da Câmara, que é um pouco mais. Mas pelo levantamento, dobraria. Dobraria para 7 milhões, quase 8 milhões. De quase 4 milhões para quase 8 milhões. É muita coisa. É um dinheiro, e é um dinheiro que, se você não utiliza ele na Câmara Municipal, ele retorna. Você pode voltar esse dinheiro para a administração, utilizar em várias áreas que está com déficit hoje. Luciano Silva, vereador Podemos, cidade de Votorantim, conosco hoje aqui no Jornal da Band, ele que também é o presidente da Comissão de Finanças de Votorantim. Vereador, o senhor chegou a registrar em cartório, inclusive, durante toda essa situação, ainda com essas discussões do aumento do subsídio. Um documento dizendo que, se aprovado o aumento, o senhor abriria a mão do subsídio. Só que agora o senhor é pré-candidato a prefeito. Certo. E aí, como é que fica essa situação, se for aprovada? E provavelmente passará. Se o aumento vai ser esse de quase 100%, é uma outra discussão. Mas o que o aumento vai ser aprovado, isso a gente não tem muita dúvida. Como é que fica a situação do senhor sendo pré-candidato a prefeito também? Olha, eu já fiz esse compromisso registrado em cartório para deixar bem claro que eu era contra o reajuste dos vereadores e também estava sendo contra o reajuste da forma que estava sendo feita para o teto, né, para a prefeita e também para o vice-prefeito e para os secretários. Eu entendo que o secretário tem que ter um conhecimento técnico, ou seja, para você estar hoje trabalhando com mobilidade urbana, trabalhando como secretário de saúde, tem que ter uma remuneração. O médico, principalmente se for trabalhar como secretário de saúde, vai precisar ganhar mais. Porém, eu já me comprometi não só de abrir mão de vereador, mas como eu não estarei vindo para vereador, também de prefeito. Isso seria até um marco, porque em Votorantim nenhum prefeito fez isso. Nenhum prefeito se comprometeu a abrir parte desse reajuste, mostrando que não há necessidade de ter o teto, ok, o teto para ajudar o servidor, o teto para trazer mais médicos, digamos assim. Pensando que tem várias OSs trabalhando no município e não dependem do quadro de pessoal, ou seja, podem ganhar muito mais. Então não é isso que vai fazer a saúde melhorar em si, e sim a organização de gestão. Mas o meu compromisso foi firmado em cartório porque realmente foi ali todo acalorado aquele assunto e foi até dito por um vereador falando assim, então, que abra-se mão publicamente antes da votação. Porque depois que votou, todo mundo é igual, ninguém precisa mais, né? Não, eu já fiz antes, já registrei, tornei público e continuo reafirmando aqui para ficar gravado, para que todo mundo saiba que eu abri mão do reajuste. E não é abrir mão do reajuste de 99%, eu abri mão de qualquer reajuste que seja aprovado neste mandato, seja para vereador ou seja para prefeito, secretários e vice. Porque, no meu entender, primeiro é o servidor público no coletivo. Nem a lei do dissídio não veio ainda. E se vir, vai vir com inflação de 3% a 4%. Então, qualquer coisa que seja discutido hoje para vereador vai ser maior do que isso. E aí entra uma questão importantíssima, que é não só a questão do dissídio do servidor público, mas questão de convênio, outras questões que acabam envolvendo, acabam puxando esse assunto. E aí a pergunta para o senhor por que os vereadores ainda não se uniram para, de repente, buscar esse projeto para que seja votado quanto antes na Câmara? Porque o servidor público ele merece um subsídio maior, seja o servidor público em Sorocaba, em Votorantim, Capela do Alto, em qualquer outro município. E ter os benefícios que são assegurados em lei com qualidade, né, vereador? Sim. Afinal de contas, a gente tem informação que, inclusive, situações de saúde em Votorantim, para servidor público, é complicado. É complicado. E foi bem colocada essa situação do convênio. Hoje, o nosso convênio, eu já tinha questionado a qualidade do convênio, que era o 600, depois veio para 300, né, que era a cobertura. Aí teve vários servidores que, inclusive, perderam seus entes queridos porque não tiveram um atendimento aqui, tiveram que ir para São Paulo. Exames, até os leitos e tal. E o que aconteceu? O convênio agora, ele venceu. A licitação, ele venceu. Tem que ser feita uma nova licitação. E a gente está falando de mais de 30 milhões. Venceu. Está sob liminar. E o que pode acontecer? Provavelmente a administração vai ter que fazer um emergencial, porque em 60 dias de liminar, que é o que hoje
respalda o servidor público que contribui, dificilmente você vai conseguir fazer uma licitação aí em menos de 90 dias. E é 60 dias de liminar. Então, hoje, o servidor público ele só está com um convênio ativo porque está sob liminar da Justiça. Provavelmente, a administração venha fazer um emergencial. O que está errado, porque já era para ter feito antes. Isso aí é planejamento. Você sabe que vai vencer. A cada 5 anos tem que ser feito nova licitação. Então, tem essa questão do convênio. A questão do dissídio não foi debatida, mas foi questionado. Tem um sindicato, que é o representante legal, que está sendo questionado pelos próprios servidores, porque o sindicato ficou de fazer toda essa tratativa. No ano passado, eu fui na Assembleia, fizemos lá uma baita de uma mobilização lá, porque o servidor queria um aumento maior. Eu estar lá como servidor foi utilizado até como uma questão política, dizendo que eu estava lá fazendo politicagem. E não estava. Estava lá com o megafone, junto com eles também, porque eles pediram a representação. Hoje eu, como servidor, eu vou na Assembleia, voto, mas não posso expressar lá também essas questões, porque acaba atrapalhando todo o trabalho que está sendo feito ali entre eles, né? Legal. Então hoje seria isso, né? Perfeito. 6 horas e 54 minutos. Vereador, a gente está em cima da hora aqui, mas agradeço a sua participação mais uma vez conosco aqui no Jornal da Band, esclarecedora, pontos importantes da Câmara Municipal da cidade de Votorantim, enfim, a política em Votorantim, e o senhor reafirmando que é pré-candidato à Prefeitura de Votorantim às eleições no mês de outubro. Muito obrigado, vereador. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez. Espero ter trazido informações importantes para a nossa cidade. Nós estamos com problema na coleta de lixo, caminhões quebrados, nós estamos com problema de alta epidemia de dengue. A gente cobra muito o setor público, mas a gente vê que o setor de coleta está nesse caos, imagine as outras situações da cidade. Então a gente pede também para a população, a conscientização da população, para que cuide da sua questão, da sua casa, do seu quintal, porque essa semana nós tivemos muito problema em questão de crianças acometidas, idosos, e assim, o setor público, ele infelizmente não planejou, não fez o que deveria, e agora está pagando um preço caro. Quem? A população está sofrendo com isso. Mas obrigado mais uma vez, gratidão, e sempre que puder, é uma honra estar aqui com vocês.